Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês A Maldição de Little Bastard, na nossa série Terror Real. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Há poucos anos atrás, a internet foi tomada por um leilão de um câmbio vindo de um Porsche Spyder 550 que atingiu o valor de $380 mil. Em um resumo, é um câmbio igual aos usados em milhões de Fuscas. Uma peça valiosa, mas não a esse ponto. A razão principal para atingir esse valor é que esse item equipava um icônico Porsche ao qual morreu o ator James Dean. E essa história reacendeu a bizarríssima história de seu carro, o Little Bastard, o carro onde morreu o célebre ator dos anos 1950. Em 21 de setembro de 1955, James Dean estava rodando o filme Giants, Assim Caminha a Humanidade, em um título em português, e havia trocado seu Porsche Speedster por um recém-chegado 550 Spyder, chassi 550-0055, batizando-o de imediato e escrevendo em sua carroceria Little Bastard. Apesar de estar proibido pelos estúdios de participar de corridas de automóveis, o ator, no dia 30 de setembro, estava dirigindo em Salinas, na Califórnia, para participar de uma prova. Tinha planejado levar o carro em um reboque, mas o seu mecânico, Rolf Wutterich, sugeriu que o carro fosse rodando. Assim, Dean aproveitaria para conhecer o Porsche e se adaptar à pilotagem ao mesmo tempo que amaciava o motor. Mas no meio da viagem, havia um Ford, que veio em uma estrada secundária e, sem perceber a presença do Porsche, atravessou a sua frente e se deu em um choque de aproximadamente 140 km. James Dean teve uma morte imediata e o seu mecânico sobreviveu com ferimentos graves, dos quais se recuperou, mas nunca conseguiu superar o sentimento de culpa, levando a vida por tentativas de suicídio e permanentemente alcoolismo. Morreu em 1981, aos 53 anos, em um acidente na Alemanha com um Honda Civic. E foi ali, a caminho de Salinas, que começou a misteriosa saga dos acidentes e dos restos de Little Bastard, com incidentes, no mínimo, estranhos. Os destroços foram comprados por um piloto da California Williams Estrick, que instalou o motor do seu Lotus 9 e vendeu algumas peças da suspensão para outro piloto, Troy Lee McHenry, que as instalou em seu Porsche 356. Meses mais tarde, na mesma corrida, ambos sofreram acidentes. O do Lotus não foi tão grave e o piloto sobreviveu, mas Troy, logo na primeira volta, bateu na única árvore que havia no circuito e morreu. Os restos do carro de James Dean, um chassi retorcido, uma carroceria de alumínio amassada e 4 rodas, foram vendidos a George Barris, que havia customizado o próprio Porsche, que vendeu 2 pneus e o que sobrou emprestou ao Departamento de Segurança Rodoviária para ser exibido em campanhas de prevenção por todo o país. Consta que os 2 pneus vendidos estouraram ao mesmo tempo, provocando um novo acidente de consequências desconhecidas. Os restos do carro várias vezes caíram do expositor, causando, numa das vezes, ferimentos a uma visitante. E mais tarde, a morte de George Barcos, motorista do caminhão que transportava o carro para uma exposição. Algum tempo depois, quando estava guardado em um armazém, o carro sofreu um incêndio misterioso, sem que nunca tenha sido descoberta a causa, nem qualquer suspeita. Finalmente, perdeu-se o rastro de Little Bastard quando, em 1960, era transportado de Miami para Los Angeles e, misteriosamente, toda a cegonha de transporte desapareceu. Só agora se voltou a saber alguma parte do carro com o surgimento da caixa de câmbio, que estava em um caixote na zona rural do Massachusetts e que foi devidamente autenticado pela Porsche como sendo a caixa em que a fábrica montou no 550-0055 em 1955. Toda essa história prova que existe uma maldição envolvendo Little Bastard, ou talvez trate apenas de uma sucessão de coincidências infelizes. Bem, se um dia você tiver coragem de dirigir algo relacionado a esse carro, espero que esteja com sorte. Espero que tenham gostado, fiquem seguros e até a próxima.